Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu não vou trazer uma notícia muito boa porque caiu uma das melhores lutas do UFC 313. Isso se não fosse a melhor luta ali no papel, que era Justin Gaethje contra Dan Hooker, dois caras excelentes da trocação. Justin Gaethje sempre faz ali luta do ano, sempre tem bônus de performance, luta da noite, enfim, o cara é uma máquina de entretenimento e o Dan Hooker é um cara que também é muito bom na trocação. No geral, como MMA, lutador de MMA ali e tal, né, é um cara bom, mas é ruim, sei lá, um cara mais ou menos, mas na hora da porrada o cara entrega entretenimento. Então era uma baita luta, e a luta principal, claro, tem o Poatan e o Ankalaev, mas a gente sabe que o Ankalaev não necessariamente faz lutas interessantes. Então a do Justin Gaethje era o que chama atenção ali, o que vem de pay-per-view. Então infelizmente o Dan Hooker, mais uma vez, né, acabou deixando a luta. E o que acontece? A gente tem três caras aí que se colocaram à disposição, foram para as redes sociais mostrar interesse em enfrentar o Justin Gaethje, tá? Um deles foi um ex-adversário do Justin Gaethje, o Rafael Fiziev, né, como dá pra ver aí na tela. Eu estou aqui no MMA Fighting, né? A gente tem o tweet do Fiziev e ele falou aí, ó, vamos repetir. Coloquei aqui a tradução do Google mesmo, né, só pra facilitar, porque eu sei que muita gente que assiste não vai entender inglês. Então, ele só colocou aqui em inglês e aqui a tradução, vamos repetir, e aí tem a cara dele, ou seja, ele que foi derrotado para o Justin Gaethje, já vou falar um pouco mais de detalhes e tal, mas foi uma luta razoavelmente parelha, né? O Fiziev é excepcional na trocação, então eu acho que é uma luta muito legal. Ele quer fazer a revanche, né? Então, resta saber se ele realmente vai estar 100%, mas se ele pediu a luta aí, talvez realmente esteja, né? O outro nome que a gente tem aqui embaixo é o Matheus Gamrot, né? Ele colocou aqui, ó, minha luta com o Hooker foi muito equilibrada e ele teve sorte com os juízes. Hora de consertar e provar. Então, essa é a tradução desse tweet aqui que ele fez. Matheus Gamrot também acho um excelente lutador de MMA, porém é um estilo bem diferente do nosso querido Rafael Fiziev. E aí, o que acontece aqui, né? Eu acho que é sacanagem com o Justin Gaethje, você em cima da hora tirar o Dan Hooker, que é um striker, e colocar um cara totalmente diferente, que é o Matheus Gamrot. É um wrestler, é um estilo que o próprio Justin Gaethje, apesar de ser wrestler, não gosta de enfrentar, né? Ele mesmo já falou que ele nem gosta de usar essas armas, né? Ele é um wrestler que virou um trocador, né? Ele não faz wrestling, por palavras dele, porque cansa, e ele não gosta de ficar fazendo isso, é cansativo. Então, cara, você vai tirar um cara onde o Justin Gaethje estava pronto para dar show para colocar um amarrão, né? Então, nem pro pay-per-view é positivo, nem pro Justin Gaethje é positivo. Cara, só pro Matheus Gamrot é positivo, tá? Eu também não acho legal, tá? Como fã aqui eu tô dizendo, né? Então, sei lá, Matheus Gamrot que me perdoe, acho ele um excelente lutador, como eu falei, mas vai acabar com o propósito do card aqui do entretenimento. Então, espera outra luta aí. E a gente tem o nosso querido Renato Moicano, que também foi fazer o seu tweet, dizendo aqui, né? Ele tem dois, né? Tem ele aqui arrumadinho, né? Esperando aí já a oportunidade. E aqui ele escreveu, vou pra parte em português para facilitar para vocês, se bem que nem sei se tá aqui. Não, acho que não tá. Mas enfim, eu vou ler aqui, né? 2 semanas é bom, né? Positivo, dá pra fazer. 2 semanas tá ok, né? Ele colocou, eu tenho tempo suficiente para 2 ou 3 sparrings, né? Sessões de sparring. Eu estou pronto se eles ligarem. Então, tá aqui, né? O Moicano mostrando aí também o seu interesse. E eu acho que, assim, o Moicano, ele perdeu recentemente para o Makhachev, mas, enfim, toda aquela bagunça, pegou a luta em cima da hora, porque a irmã machucou, e ele tava bem ali na trocação, mas realmente, né? O Makhachev entra na queda muito rápido e finaliza bem e acabou com a luta, né? Então o Moicano realmente não mostrou muita coisa ali, não deu tempo, né? Então o Makhachev é um cara fora da curva, né? E aí o que acontece? Talvez essa derrota, ainda mais por ser recente e tal, a galera deve ser acabe não colocando, né? Porque assim, o que eu acho que aqui tem que ter um apelo para venda, né? Para manter um cara como era o Dan Hooker, que entrega emoção, apesar de nem sempre ser tão bom, mas ele entrega entretenimento, né? O Moicano é um cara que tem como principal arma o jiu-jitsu. Então, eu acho que, assim, ele faz trocação, ele entrega lutas emocionantes, ele é guerreiro, tem coração, enfim, é um cara que eu, inclusive, adoro assistir. Porque ele tem o estilo que eu gosto. Quem me acompanha aqui sabe, né? Que não é mentira. Eu gosto de cara que tem coração, que vai pra cima, que é sangue no olho. Enfim, então esse cara é o Moicano, né? Só que eu acho que o Moicano, ele tá no meio do caminho, entre o Fiziev e o Gamrot, né? A gente tem o Fiziev, que é 100% trocação, muito bom, fez uma luta boa com o Justin Gaethje, pode realmente fazer uma luta de novo. Já vou entrar em mais detalhes, né? Mas é um cara que ganha bônus o tempo inteiro. O cara tem bônus de luta da noite, performance, nocaute, enfim, né? A gente tem o Moicano no meio, que é um cara que tem condições de trocar e tem condições de fazer a luta agarrada. É um cara mais completo ali. Na verdade, é o mais completo, eu acho que nesses 3 nomes, né? O Fiziev tá aqui nos strikers, o Gamrot tá ali nos grapplers e o Moicano é o cara que é mais equilibrado,
né? Tem muito grappling e tem também a trocação ali, né? Então tem ele aqui no meio e tem o Ganrô, né? O Ganrô, como eu falei, a gente pode descartar, porque vai fazer luta chata e não vai vender pay-per-view. Eu acho que só seria uma opção se não tivesse opção, né? Se ele fosse a única opção. O Moicano, não acho que é uma má opção, só que comparando com o Fiziev, pra vender, por já ter feito luta com Gate e Parelha e ser um cara só de trocação, garantindo que a luta vai ser porrada, eu acho que o Fiziev acaba sendo uma melhor opção. Mas é aquilo, né? Aí depende de negociação, de valores, de disponibilidade, de um monte de coisa, né? Mas o Moicano não é uma má opção, tá? Só pra deixar claro. Eu acho que o Moicano e Justin Gaethje é uma puta luta. Só que eu tenho que deixar o coração de lado, a torcida de lado, e ser real. Eu acho que o Fiziev tem mais chance de ser uma luta mais emocionante do que o próprio Moicano, tá? E por quê, né? Aí vamos lá tentar justificar o meu raciocínio, de novo, porque eu tô tentando falar com o cérebro e não com o coração. Se eu falar com o coração, eu vou falar, bota o Moicano, o Fiziev que se lasque, né? Mas aí não faz sentido, então eu tenho que tentar ao máximo ser imparcial, tentar pensar. Então vamos lá. A gente tem aqui, vou mostrar pra vocês aí, né, o cartel do nosso querido Moicano, né? O Moicano, como eu disse, perdeu aí do Makhachev, mas, cara, isso aqui não dá nem pra considerar direito. E ele vinha de uma fase excepcional. Essa luta com o Benoit Saint-Denis, né, pra mim uma das melhores performances dele, ele nocauteou, triturou, massacrou o Benoit Saint-Denis. Aqui, mas mesmo que ele tivesse essa performance contra o Gaethje, por exemplo, né? Ele vai lá, consegue grudar e espanca o Gaethje ali no chão e aplica um nocaute técnico. Cara, é legal, é uma puta performance e tal, mas continua não sendo o entretenimento, o propósito que era original, que era o Dan Hooker, o Gaethje e 15 minutos ali de trocação frenética, né? São 3 rounds, né? Será que mudaram pra 5? Eu não sei, mas enfim, né? Depois a gente olha. Depois a gente teve aqui, depois não, né? Antes, o Moicano com o Turner, que ele também ali conseguiu um nocaute, o Drew Dober e também o Brad Riddle. Então assim, vem numa fase excepcional, perdeu só do campeão e tal, mas foi o que eu falei, o problema não é a boa fase nem a qualidade do Moicano, o que tá em discussão aqui. A discussão é a qualidade do entretenimento para converter vendas, né, pro pay-per-view do UFC. Lá fora, no caso, porque no Brasil é Fight Pass, ninguém tá nem aí, né? Agora, se a gente vai aqui pro Fiziev, o que acontece, né? A gente tem o Fiziev sem lutar, né, desde 2023, como dá pra ver aqui, setembro de 2023, quando ele perdeu do próprio Ganrô. Então ele ficou muito tempo machucado e tal, só que antes ele tinha feito a luta com o Gaethje, então seria uma revanche. E essa luta com o Gaethje foi luta da noite, ou seja, além de ser luta da noite, ela ainda foi uma decisão majoritária, né? Então 2 juízes deram vitória pro Gaethje e 1 deu empate. Se a gente entra nos detalhes dessa luta, a gente tem o quê? 103 golpes significativos pro Gaethje, 97 pro Fiziev. Ou seja, tanto nos golpes conectados, significativos, quanto nos golpes disparados, tivemos um equilíbrio. Precisão dos golpes dos dois foi praticamente igual, só tivemos uma queda durante a luta, de 3 que o Gaethje tentou. Se a gente olha round a round aqui, 27 golpes do Fiziev no primeiro round contra 23, isso dos significativos. No segundo, 27 pro Gaethje, 32 pro Fiziev, ou seja, o Fiziev conectou mais no segundo e no primeiro. E no terceiro, 53 pro Gaethje, 38 pro Fiziev. Aqui o Gaethje realmente conectou muito mais e ainda colocou uma queda. Então, assim, a gente teve o Gaethje colocando mais golpes, apesar de ele ter vencido a luta, só no terceiro round. No primeiro e no segundo, o cara derrotado conectou mais, né? Então, é uma luta que realmente teve muito equilíbrio. Claro que número de golpes conectados não diz quem ganha, tá? Eu só tô comentando aqui, depende do impacto, né, o dano, enfim, da movimentação, depende de, cara, trocentos motivos aqui a pontuação dos juízes, né? E se a gente olha aqui, ó, até tem mais visível, né, a quantidade de golpes. Então, por exemplo, o que faz diferença, né? Aqui, ó, 78% dos golpes do Gaethje foi na cabeça do Fiziev. Então, golpes na cabeça tendem a valer mais do que golpes no corpo ou às vezes golpes na perna, né? Porque geralmente os golpes na cabeça tem mais chance do cara sentir, de cortar, então de visualmente, né, ter causado mais dano ali, né? E aqui também, claro, é muito importante, são os golpes por posição. Então, 81% Gaethje, 83% Fiziev foram golpes na distância, ou seja, ali trocando porrada mesmo, né? Na distância, como diz a própria palavra. E embaixo a gente tem o clinch, então porrada ali no clinch e o ground, que são porradas quando os caras estão no chão, no ground and pound, ou coisa do tipo, foi zerado, porque não teve troca ali praticamente de posição no chão. Então, aqui, olhando esses números, fica, na minha opinião, claro do porquê o Fiziev é a melhor opção. E de novo, se a gente volta aqui no nome do Fiziev, a gente vê que das últimas 7 lutas, aqui ó, daqui, dessa parte aqui pra cima, eu cliquei sem querer, vamos voltar aqui, da parte ali da luta contra o
Mark Diakiese, em 2020, ele fez luta da noite. Depois, ele fez com o próprio Moicano, quando ele nocauteou no primeiro round, performance da noite. Depois com o Bobby Green, agora chamado de King Green, luta da noite. Depois Brad Riddle, performance da noite. Depois Rafael dos Anjos, performance da noite. Depois ele perdeu essa com o Gate, que eu falei, decisão majoritária, luta da noite. E a mais recente, que foi o Matheus Ganro, ele acabou ali perdendo e não ganhou bônus nenhum. Ou seja, de incríveis 3, 4, 5, 6, de 7 lutas, das últimas 7, ele ganhou 6 bônus, sendo 3 lutas da noite. Cara, isso é absurdo. Então, eu acho que fica evidente do porquê o Fiziev seria aí a melhor opção. Tem mais, entre aspas, garantia de que o cara vai entregar uma performance ou uma luta da noite, ainda mais sendo uma revanche, ele querendo arrancar a cabeça do cara que ganhou dele, né? E se a gente olha aqui o Matheus Ganro, ele também fez luta da noite na última luta contra o Dan Hooker, né? Acabou perdendo ali na decisão, como ele mesmo comentou no tweet. E outras lutas que ele fez foi o Rafael dos Anjos, o próprio Rafael Fiziev, né? Quando ele conseguiu nocautear, e a decisão ali contra o Jalin Turner, né? Aí ele tinha perdido o Dariush, mas também tem alguns bônus aqui, né? Luta da noite, performance, luta da noite. Então, é um cara que tem como média aqui, ó, dá pra ver, 5.25 quedas, é um cara que tem um estilo mais de agarrar, de grudar, de fazer um antijogo. Mas, eventualmente, ele faz lutas boas, isso é verdade. Porém, aqui é uma coisa, você tem uma certeza, que é o Fiziev trocar porrada, contra uma dúvida, que é o Matheus Ganro, que possivelmente, historicamente, ele aplica quedas e controla. Então, ele poderia ser casado nessa luta e fazer a luta da noite, como ele fez com o próprio Dan Hooker, que é um trocador? Sim, poderia. Mas você tem que pensar com probabilidade, possibilidade. Qual é a chance do Ganro amarrar o Gate, que é trocador e bate muito forte, e qual é a chance do Fiziev fazer uma luta chata com o Gate? Então, o Ganro aqui, existe a possibilidade de fazer uma luta legal, tudo bem, mas eu, sendo conservador, se eu fosse os caras do UFC, eu falaria, o Fiziev, além de ser revanche, ele tá mordido, ele ganha bônus pra caramba de luta da noite o tempo inteiro, e ele é um cara só da trocação. Então, é isso que o povo quer ver, né? Gate e Fiziev se matando numa revanche. Então, aqui tá o meu parecer, tá? Eu acho que a primeira opção seria o Fiziev, pensando com o cérebro aqui. Segundo, com certeza o Moicano, e uma distância pra trás aí, o Ganro. Se não sobrar ninguém, o Ganro, tá? Não acho que é uma luta pra se desprezar, Gate e Ganro, de forma alguma, mas entre essas 3 opções, para mim o Ganro é a terceira. Então, eu acho que o Fiziev seria a melhor ideia, mesmo um tempo sem lutar e tal, se ele estiver pronto, né, eu acho que vale a pena, claro que o Gate seria favorito, né, mas enfim. E aí, na segunda opção, o Moicano, tá, porque eu acho que o Moicano também tem condições de entregar a trocação, tentar um pouco de grappling, se ele começar a apanhar um pouco ali e tal, ele meio que não se intimida, ele é guerreiro, ele vai tentar, e enfim, então eu acho que acaba sendo uma luta legal também, tá? Eu acho que de possibilidade de fazer luta menos empolgante, acaba sendo o Matheus Ganro, tá? Então, é a minha opinião aqui. Mas, de novo, se eu for falar com coração, com torcida, eu quero, claro, que coloque o Moicano, porque o Fiziev, eu não tô nem aí, né? Não torço por ele, pra mim é indiferente, né? Eu acho que seria muito mais entretenimento o Moicano. O Moicano é mais engraçado, né? Entregaria uma luta ali possivelmente com mais até reviravoltas e tal. Então, né, eu acho que acabaria pro entretenimento, pro coração, sendo mais legal o Moicano. Mas é isso, tá? Pensando, olhando, bônus, estatísticas, possibilidades, o Fiziev acaba sendo a melhor opção. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Às vezes vocês discordam de mim, comenta aqui embaixo, claro, com os argumentos aí, né? Não só, eu não acho, tá? Não, comenta aqui embaixo, por quê? Quem você acha? Você concorda comigo? O Fiziev é a primeira opção? Moicano a segunda e o Ganro lá para trás a terceira ou não? Coloca a sua ordem aqui de prioridade, quem sabe o UFC não acerta, né, a melhor ideia, enfim, sei lá, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!